Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF derruba a lei do Tocantins sobre porte de armas de fogo a vigilantes. Empresa é condenada por não homologar rescisões mesmo após a reforma trabalhista. STJ recebeu denúncia contra a desembargadora da Bahia acusada de na Operação Faroeste. Boa noite, eu sou Marcelo de la Libera. E eu sou Walter Lima. O STF julgou inconstitucional lei do Tocantins que reconhecia a necessidade do porte de armas de fogo para vigilantes de empresas de segurança privada. O colegiado julgou procedente o pedido formulado pela PGR, que argumentou que a legislação invadiu competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico e legislar preventivamente sobre a matéria. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que o Estatuto do Desarmamento dispõe, entre outras questões, sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. A norma prevê ainda em seu artigo 10 que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal. STJ recebe denúncia contra a desembargadora da Bahia, Maria da Graça Osório Pimentel Leal. O processo também incluiu outras 4 pessoas, entre elas o empresário Adailton Maturino dos Santos. Fátima Uchoa. A ação penal 965 é resultante da Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de compra de sentenças em disputas de terras na região oeste da Bahia. Segundo o Ministério Público Federal, a organização criminosa teria movimentado cifras bilionárias com participação de magistrados, empresários, advogados e servidores públicos. Além de receber a denúncia, a Corte Especial do STJ manteve o afastamento da desembargadora até o julgamento de mérito da ação. O colegiado acompanhou o relator ministro Og Fernandes, para quem o MPF apresentou elementos que justificam a abertura do processo contra os réus. A empresa é condenada por não homologar rescisões mesmo após a reforma trabalhista. A decisão é do TST. Samantha Flor. Na ação de cumprimento, o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos, em São Paulo, sustentou que a Empreendimentos Pague Menos, a partir da vigência da reforma trabalhista, deixou de homologar as rescisões no sindicato. A empresa, em defesa, sustentou que a mudança do artigo 477 da CLT eliminou a exigência legal de assistência sindical no ato da rescisão contratual. Ao analisar o caso, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a empresa a pagar multa prevista em convenção coletiva por considerar que a norma coletiva previa a medida até junho de 2018, após a vigência da Lei 13.467 de 2017. TSE aprova contas de campanha de Miguel Feitosa Neto e José Ailton Alves, prefeito e vice da cidade de Porto da Folha, em Sergipe. As contas foram desaprovadas pelo TRE do Estado, que alegou omissão de gastos com advogados. Carol Lasno. O ministro Sérgio Banhos foi o relator do processo no TSE. Para o relator, não é possível exigir comprovação do gasto, por não se qualificar como doação ou receita. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, acrescentou que não houve pagamento com recursos do fundo eleitoral ou do fundo partidário, e sim uma participação dos advogados na campanha, auxiliando na prestação de serviços advocatícios. MPF pede que Fundação informe melhor parentes de vítimas do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. A decisão ao acordo de indenizações é opcional. Maressa Almena. Neste caso, o MPF pede que os atingidos sejam alertados de que podem optar pelo pagamento do aluguel social provisório até que a Justiça dê a sentença que poderá condenar ou não a Fundação Renova. O MPF também pede que a Justiça condene a Fundação a consertar as trincas deixadas nos imóveis pelo acidente. O rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015 resultou numa avalanche de aproximadamente 44 milhões de metros cúbicos de lama, danificando diversas casas. Neste ano, o MPF e as demais instituições de justiça que atuaram no caso Samarco fecharam um acordo que garante aos proprietários a reforma e o conserto dos danos causados. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/rádio e TV Justiça. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.